Olá, bem-vindo a mais uma conversa para a gente ir fundo em algumas ideias. Hoje, a gente tem aqui um material, um livro que propõe uma jornada bem interessante sobre liderança. É o Você Governante, do Márcio Bringente. A gente deu uma olhada nos capítulos iniciais em alguns trechos-chave, né? Sobre comunicação, decisão, ética. Isso, e é um livro que já começa com uma ideia forte, né? Aquela de que a liderança de verdade, ela começa dentro da gente, com o que ele chama de autogoverno. Exato. A proposta é essa: antes de sair liderando por aí, a gente precisa aprender a governar a própria vida. Perfeito. E a forma como o autor estrutura isso é curiosa, né? São diálogos, conversas com uma figura tipo um mentor, o amigo do Bringente. Então, o nosso objetivo aqui é mergulhar nessas conversas, tentar tirar as ideias principais, sabe? As lições práticas e, quem sabe, aqueles pontos que fazem a gente parar para pensar um pouco mais nessa mistura do autoconhecimento, liderança e uma visão espiritual bem clara que ele traz. Sem dúvida, é uma visão que coloca essa conexão com o divino como um pilar mesmo, né? Para essa capacidade de se governar e aí sim liderar. Certo. Então vamos começar a desdobrar isso. A ideia é entender a filosofia do livro, claro, mas também tentar conectar com desafios do dia a dia, né? Para quem está buscando se desenvolver ou já está numa posição de liderança. E o ponto de partida do livro é justamente essa coisa do poder interior. O capítulo 1, A Descoberta do Poder Interior, ele usa aquela imagem de um encontro numa praça, né? Onde esse amigo pergunta para o leitor sobre o poder que ele já tem. Que poder é esse, afinal, na visão do livro? Como é que ele define isso? Olha, fundamentalmente é a capacidade de se autogerenciar, sabe? De pegar as rédeas da própria vida. Não é poder no sentido de dominar os outros, não. É mais autonomia, direção. Entendi. O livro descreve como o poder de alinhar o que a gente faz com os nossos valores, com os nossos desejos, sabe? De influenciar o nosso próprio caminho e de fazer as mudanças que a gente quer na nossa realidade. É isso que ele chama de autogoverno. E essa ideia de governar a si mesmo? Parece simples falando assim, né? Mas, na prática, o que o livro sugere? Como é que a gente acessa ou desperta esse poder? Imagino que não seja só decidir, agora me governa. Não, com certeza não. O caminho que o livro propõe passa muito pela autoconsciência. É um convite o tempo todo para olhar para dentro, reconhecer as forças, admitir as fraquezas, identificar o que te apaixona, encarar os medos. O argumento é que, sem saber quem você é e o que você quer, fica difícil direcionar a vida, né? Faz todo sentido. Essa autoconsciência seria então a base para construir autoconfiança, autoestima, coisas que o livro vê como cruciais. Certo, o autoconhecimento como base. Mas o livro vai além, né? Ele menciona uma fonte para essa força interior, não é isso? Sim, e esse é um ponto central mesmo na abordagem do Bringente. O livro argumenta que essa força, essa capacidade de autogoverno, ela não vem só da nossa vontade, sabe? A perspectiva ali é que ela vem de uma fonte divina, de Deus. Ah, interessante. O amigo do Bringente enfatiza isso, que essa conexão espiritual que dá a força para liderar, a sabedoria para decidir, a coragem para mudar. Ele até cita João 15,5, né? Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, para mostrar essa dependência da força divina. Entendi. Então, a autoconsciência seria o mapa, digamos assim, mas a conexão espiritual é vista como o combustível para essa jornada do autogoverno. E na prática, como o livro sugere cultivar essa conexão? Tem alguma dica mais concreta? Tem. O autor, ele oferece como uma compatibilidade fácil e eficaz com a oração em primeira pessoa, ou seja, se torcer esse momento para comunicar com pessoalmente a sua força interior, em essência com Deus, como uma forma de orar por si mesmo, encontrando energia e coragem para direcionar esse autogoverno e conquistar suas metas. Tem sim. O livro dá umas sugestões bem práticas para quem quer começar essa busca. A primeira é buscar mesmo ativamente momentos de silêncio, meditação, oração. Certo. São vistos como
como canais para se conectar com essa fonte divina e pedir clareza, pedir força. E tem também um exercício bem tangível que ele propõe. Qual seria? Pegar papel e caneta, sabe? Listar as áreas da vida onde a pessoa quer governar mais. Carreira, relacionamentos, finanças, saúde, enfim. E depois visualizar. Visualizar com detalhes como seria a vida dali a um ano, já tendo assumido o controle dessas áreas, como seriam os sentimentos, as rotinas. Uhum. É um exercício que mistura essa intenção focada com a busca por uma orientação superior. Quer dizer, não é só um desejo vago, é um processo que envolve olhar para dentro, buscar essa conexão espiritual e visualizar o futuro de forma direcionada. Interessante como combina o interno e o externo. Exatamente. E essa combinação fica mais forte com outra passagem que ele menciona, Tiago 4.2, que sugere para pedir a Deus o que está faltando e agradecer pelo que está sobrando. Ah, sim. Isso conecta a ação de buscar o que a gente precisa com a prática da gratidão pelo que já tem, né? Integrando tudo nesse processo de se tornar governante da própria vida. É tipo um ciclo. Pedir, visualizar, agir e agradecer. Compreendido esse alicerce do autogoverno. Agora, como é que essa base interna se expande para a ideia de liderança mais tradicional, de guiar outras pessoas, e para a busca de um propósito maior? Essa passagem do eu para o nós e para a missão parece ser o próximo passo lógico, né? E é mesmo. É uma transição direta e que o livro enfatiza bastante. O capítulo 2, A Arte da Liderança, ele argumenta justamente isso. Não tem liderança eficaz para fora sem ter, primeiro, esse governo interno. Uhum. A capacidade de inspirar, de guiar, de motivar os outros, ela brotaria dessa base sólida de autoconhecimento e autogestão. A visão de liderança que o livro traz se afasta bastante daquela ideia de hierarquia, de estar no topo, sabe? Parece mais com liderança servidora, então. Com foco em desenvolver a equipe. Exatamente. O foco é em servir, em elevar os outros, em inspirar, motivar. E mais ainda, o livro defende que um líder de verdade, o objetivo dele é criar outros líderes, não só ter seguidores. Interessante. E para isso, segundo o texto, duas coisas são essenciais. Ter uma visão clara de para onde está indo e ter fé. Fé na visão, fé na própria capacidade que vem da força divina, né? E fé nas pessoas. Certo. É retratado como uma jornada contínua, sabe? Um aprendizado constante. Não é um cargo ou um lugar onde se chega e pronto. Ele até usa Isaías 41:10, não tenha medo, pois estou com você, para reforçar essa ideia de um apoio divino nessa jornada que pode ser desafiadora. Essa ideia da liderança como jornada e não destino é forte mesmo. E como entra aí a questão da identidade e do propósito, que é abordada no capítulo 3. Se liderar envolve guiar os outros, como saber para onde guiar? Como é que o livro sugere que a gente descubra a nossa missão? Então, o capítulo 3, Identidade e Propósito, ele trata disso de frente. O livro define identidade como a nossa essência, quem a gente é de verdade, sabe? Um nosso eu mais profundo. E propósito como a nossa razão de existir. A missão específica que, na visão do autor, Deus deu para cada um. Entender essas duas coisas seria crucial para ser um verdadeiro governante, porque alinha o que a gente faz com algo maior do que só os objetivos do dia a dia. E o processo, para descobrir isso, segue a mesma linha do autogoverno: introspecção, conexão. Sim, a metodologia sugerida é bem consistente. De novo, o caminho é para dentro e para cima, digamos assim. Certo. Buscar o silêncio, a oração, a meditação e pedir ativamente para Deus revelar a verdadeira identidade e o propósito de vida. O livro chega a propor um ritual bem específico para isso. Ah, é? Como assim? É um ritual com um copo d'água antes de dormir. A pessoa segura o copo, faz a pergunta sobre o propósito para Deus, bebe metade da água, dorme com papel e caneta do lado para anotar qualquer sonho ou ideia que surgir. Nossa. E bebe o resto da água quando acordar. A crença por trás é que a resposta virá
através desse processo focado e dessa abertura para receber a revelação, sabe? É uma abordagem bem diferente das metodologias mais seculares para descobrir propósito, né? Que focam mais em paixões, talentos, necessidades do mundo. Aqui a revelação divina é o centro de tudo. Exatamente. A perspectiva é totalmente teocêntrica. A passagem de Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, é chave para essa visão. Sugere que o propósito não é algo que a gente cria do nada, mas algo que a gente descobre. Um plano divino que já existe para cada um. Entendi. A identidade e o propósito são vistos como presentes a serem descobertos nessa conexão com o Criador. Entendido. Saindo um pouco dessa base mais filosófica e espiritual, vamos para as ferramentas mais práticas da liderança que o livro também traz. Como ele trata de coisas como comunicação, tomada de decisão, ética. Como é que esses elementos se encaixam nesse modelo do governante? O livro dedica capítulos para isso também, sempre conectando com a base do autogoverno e da conexão espiritual, né? No capítulo 5, O Poder da Comunicação, por exemplo, o que chama atenção é a ênfase não só em falar com clareza, mas na habilidade de ouvir. Ouvir ativamente, buscar entender o outro. Isso é fundamental. A comunicação é vista como ferramenta essencial para tudo. Para passar a visão, motivar a equipe, resolver conflito, construir confiança. E ele dá dicas ou técnicas específicas para melhorar essa comunicação, além de só ouvir bem? Dá sim. Menciona pontos importantes. Destaca a consciência da linguagem corporal, né? Lembra que o não verbal muitas vezes fala mais alto. Verdade. Sugere usar perguntas abertas, aquelas que incentivam respostas mais completas, não só sim ou não, para entender de verdade o ponto de vista do outro. E também ressalta a importância do feedback, que deve ser construtivo, dado com respeito, com a intenção de ajudar a pessoa a crescer, não de apontar o dedo, sabe? A referência bíblica que ele usa para isso é Colossenses 4:6, que fala para ter uma conversa sempre agradável e temperada com o sal. O sal aí pode ser visto como sabedoria, discernimento. Essa ideia da comunicação como via de mão dupla, focada na compreensão, é crucial mesmo. E quanto à tomada de decisão? O livro fala da dificuldade que a gente sente às vezes para escolher caminhos, né? O capítulo 6 menciona encruzilhadas. Qual a perspectiva ali? A tomada de decisão é apresentada não como um dom que a gente nasce sabendo, mas como uma habilidade. Algo que se desenvolve com a prática e, de novo, com a autoconsciência. Certo. O argumento é que conhecer bem os próprios valores, paixões, medos, motivações, é isso que permite tomar decisões mais alinhadas com quem a gente é e com o propósito que a gente definiu. Entendi. O livro incentiva uma postura mais proativa, tomar as decisões conscientemente, pensando nas consequências, em vez de deixar que as circunstâncias ou os outros decidam pela gente. Isso toca naquele ponto do medo de errar, né? Que às vezes paralisa a gente na hora de decidir. Como o livro lida com isso? Olha, ele aborda o erro de uma forma bem positiva, na verdade. Encoraja a ver os erros não como fracassos, mas como chances de aprender. Tem uma frase que resume bem isso. Não existem erros, apenas aprendizados. Essa é a forma de pensar daqueles que se governam. Gostei disso. Ou seja, errar faz parte do processo de ficar melhor em decidir. E de forma consistente com o resto do livro, reforça a importância de buscar sabedoria em Deus para tomar as melhores decisões. Cita Tiago 1.5, que incentiva a pedir sabedoria para Deus, quando falta para a gente. E essa necessidade de tomar decisões alinhadas leva direto para o tema da ética, né? Que está no capítulo 8, a ética do governante. A ética é descrita ali como a bússola moral. É ela que deve guiar todas as ações do líder que se governa. Interessante essa metáfora da bússola moral. E como o livro sugere que a gente calibre essa bússola? Seria através de regras, um código de conduta externo? Não exatamente por aí. A chave, segundo o livro, está em se conectar com a própria consciência. E a consciência é interpretada como sendo a voz de Deus dentro de você. A ideia é que, para agir com ética, a gente precisa primeiro silenciar o barulho externo,
as pressões, as opiniões dos outros, as tentações, e cultivar a capacidade de ouvir essa orientação interna, que viria direto da conexão com o divino. Entendi. A ética, então, não seria só seguir regras, mas discernir e seguir essa voz interior. A passagem de Josué 1.9, seja forte e corajoso, é usada nesse contexto para encorajar a firmeza em manter os princípios éticos, mesmo quando é difícil. Então, a ética aqui está profundamente ligada à espiritualidade e a essa escuta interior, mais do que a convenções de fora. É uma perspectiva bem definida mesmo. Bom, a gente percorreu os conceitos principais apresentados nesses trechos do Você Governante. Tentando dar uma amarrada, o que fica dessa exploração? Parece que a mensagem central é que essa capacidade de liderar, seja a própria vida ou os outros, começa com um trabalho interno profundo, né? De autoconhecimento, autogoverno, que, para a visão do autor, depende intrinsecamente de uma conexão espiritual ativa. Exatamente. Essa é a fundação de tudo. A partir daí, a liderança é vista não como uma posição de poder, mas como serviço. Como um compromisso em desenvolver o potencial das outras pessoas, transformando seguidores em novos líderes. É um caminho contínuo, né? De aprendizado, de adaptação. Vimos também a importância enorme dada à descoberta da identidade e do propósito pessoal, que o livro sugere buscar através da introspecção, da oração e dessa abertura à revelação divina, usando até aqueles rituais específicos que você mencionou. Isso. E, por fim, a gente abordou as ferramentas práticas que sustentam essa liderança. Uma comunicação focada na escuta, na empatia, na clareza, uma tomada de decisão consciente, baseada em valores, aberta ao aprendizado com os erros, e uma ética que funciona como essa bússola interna, calibrada por essa conexão com a consciência, entendida como a voz de Deus. É, de fato, uma abordagem bastante integrada, onde o desenvolvimento pessoal, a capacidade de liderar e a vivência espiritual não são coisas separadas, mas aspectos interligados de um mesmo processo, né? O processo de se tornar governante. Sem dúvida. E talvez uma reflexão final que permeia o livro todo e é reforçada mais para o final, é que esse estado de governante não é um ponto de chegada fixo. É um processo dinâmico, um esforço contínuo de aplicar esses princípios, de crescer em autoconsciência e de aprofundar essa conexão espiritual. A conclusão do livro, quando cita Gênesis 1:26, sobre sermos criados à imagem e semelhança de Deus, sugere que essa capacidade de governar é, na verdade, parte do nosso potencial original, algo a ser redescoberto e vivido. Ser governante, nesse sentido, seria viver de acordo com essa identidade fundamental. Uma perspectiva que, com certeza, convida à reflexão. Bom, chegamos ao final da nossa análise sobre as ideias centrais apresentadas em Você Governante. Foi um bate-papo muito rico para entender a proposta do autor. Para quem nos acompanhou e talvez tenha se sentido provocado por essa visão de liderança e autogestão, fica uma pergunta para levar. Baseado no que a gente explorou aqui, qual seria um pequeno passo concreto? Sabe? Uma ação simples que poderia ser dada hoje para iniciar ou aprofundar essa jornada de se tornar governante da própria vida nos termos que o livro propõe. Boa pergunta. Talvez dedicar uns minutos ao silêncio intencional, experimentar aquele exercício de listar as áreas que deseja governar, ou quem sabe praticar mais perguntas abertas nas conversas do dia a dia. Fica o convite à autoobservação e a busca por aquilo que ressoa